Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Review Time. Eu sou o Kapan Katsuragi, começando mais um Kapan Comenta. Eu não sei por que eu estou falando desse jeito. Parece o Gil Gomes com tendinite, não sei. Eu tô com raiva hoje, cara. Podcast Kapan Comenta. Kapan Comenta é o podcast onde eu posso conversar um pouco mais com vocês, então só pra dizer que eu tô com raiva, porque pra quem não sabe, eu ainda tô tentando resolver o problema do computador. Eu tô com o HD que tá com todos os assets do blog, ele ainda não deu sinal de vida. Eu vou tentar fazer o máximo possível pra poder acessar ele de novo. O negócio é, eu não perdi os arquivos, mas o HD ele não roda. Eu ligo ele e o motorzinho dele não gira. Os arquivos eu acho que estão a salvo, mas eu não posso acessar eles, então é mesmo que nada, né? Ainda bem que eu tenho alguns assets na nuvem, né? No Canva, no que era Anchor e agora é Spotify for Podcasters. Então eu tenho os jingles, eu tenho alguns materiais gráficos, o editor baixei de novo, então não deve estar tanto problema. Mas a minha raiva, na verdade, cara, é porque eu descobri que eu não tenho merenda em casa e assim é uma coisa muito específica. Eu tenho comida em casa, mas eu não tenho merenda. Aí eu tive que merendar. Eu já comi mal hoje, cara. Eu almocei um miojo com linguiça assada e umas batatinhas sabor cheddar da Delma Chips, aquelas que vem num tubo, tipo Pringles. Só que é um tubo de plástico. Eu almocei isso. E aí eu merendei essas mesmas batatinhas com leite com Nescau. O problema é que eu tenho um copo da Mulher Maravilha específico para fazer esse tipo de coisa, né? Porque ele tem uma redinha na tampa que você balança, tá? Fica tipo um shake, fica ótimo, fica maravilhoso, fica cremoso, fica uma delícia. Mas eu não sei cadê o raio dessa redinha, então eu já fico com raiva porque não tem a redinha para fazer o negócio no copo que eu comprei justamente para fazer. Aí eu tive que fazer o leite com Nescau num copo do Pateta mesmo, né? O que tinha. E ainda por cima, eu nem gosto de leite. Eu não gosto de leite, eu tô tomando porque assim às vezes eu tenho que tomar leite, né? Porque eu sei que eu preciso. É por isso que eu gosto tanto de cereal, na verdade, porque eu gosto de comer o cereal com leite. É a única forma de comer cereal, e se você discorda, você tem problema mental. Mas então mas problemas insignificantes, né? Problemas que não afetam a ninguém além de mim, e problemas que não fazem a menor diferença na vida de ninguém. Eu só queria realmente ter algum assunto para poder começar a falar aqui no podcast. Que, enfim, Capão Comenta, onde eu posso tagarelar sem muito filtro. Eu ainda estou ajustando aqui uma coisa ou outra no som, então eu não sei como isso vai sair. Vai estar saindo som externo aí que por algum motivo fica mais alto no microfone do que fora, mas tudo bem. E vamos conversar sobre coisa boa hoje, né? Pelo amor de Deus, chega de passar raiva. Vamos conversar sobre uma coisa divertida, sobre uma coisa engraçada. Eu não sei o que. Eu realmente não sei, cara. Eu tô fazendo sem pauta e... Dom Rosa tem Twitter. E ele... Oh, não. Oh, não.
Tá, Don Rosa tem Twitter e ele fez um comentário sobre o... Pai amado. Ele fez um comentário sobre o banimento de algumas histórias do Tio Patinhas. Bom, lá se vai o podcast leve e divertido de hoje. Vamos lá. O negócio tá todo em inglês aqui. Eu vou traduzindo na marra aqui mesmo. Aqui tá tudo baldeado. Ok, statement from Don. Pra quem não sabe, antes de mais nada, eu acho que isso é algo que ele vai explicar em mais detalhes nessa carta pública. Mas pra quem não sabe, algumas histórias do Tio Patinhas foram banidas de serem republicadas, certo? É engraçado porque eu tenho essas histórias, né? Claro que eu tenho. Elas foram publicadas em 2007, 2008, alguma coisa assim. Algumas delas foram publicadas nessa faixa entre 2007 e 2010, 2009. Eu quero dizer que é um pouco antes, mas eu não tenho certeza, né? O que eu tô lembrando aqui de cabeça. Outra foi publicada. Essa primeira história foi publicada dentro da saga do Tio Patinhas, né? Que é a biografia do Tio Patinhas, escrita pelo Don Rosa, baseado nas histórias de Carl Barks, dois grandes nomes dos quadrinhos period, né? Nem grandes nomes dos quadrinhos de Disney, não, dos quadrinhos em geral. A outra história foi The Dream of a Lifetime. Como é que é isso? Deixa eu olhar no Indux. Cadê o Indux desse negócio, cara? Eu vim pro Wikipedia. Oh meu raio. Tá aqui. Eu acho que é Uma Vida de Sonho o nome. Deixa eu só ele abrir aqui. Ande, internet, me ajude. Me ajuda, meu amigo. Mas enfim. Quando a internet resolver funcionar aqui. O que? Não acessou? Interessante. Mas enfim, eu tenho quase certeza que o nome é Uma Vida de Sonho, certo? Que estranho, o Dux está fora do ar, não sei porquê, mas enfim, isso aconteceu porque essas histórias, essa história Uma Vida de Sonho referencia uma história da saga do Tio Patinhas, onde o Tio Patinhas estava na África ainda criando a sua riqueza, ajuntando e fazendo seus negócios e tal. É a única história que mostra o Tio Patinhas cometendo atos condenáveis, né? Porque começa com ele enganando os chefes tribais africanos. E ele estava comprando as minas de minério. Se é minas, é claro que é de minério, capaz. As minas dos chefes lá das tribos, em troca de literalmente centavos. Ele mostrava e dizia: esse aqui é o retrato do nosso chefe George Washington. Esse aqui é o nosso chefe Benjamin Franklin. Quase que eu esqueço o nome maluco. Benjamin Franklin. E eu troco esses dois retratos pelas suas minas, sabe? Fazendo coisa assim. Só que teve um chefe, ou foi um pajé, agora eu não estou lembrando exatamente, mas era um chefe que mexia com voodoo, enfim. E esse chefe sabia, ele sacou qual era o plano do Patinhas. E quando o Patinhas foi lá fazer um negócio com ele jogou uma maldição no Tio Patinhas e botou um zumbi pra perseguir ele eternamente, assim. E aí depois disso o Tio Patinhas bota fogo na aldeia e tal. Ele se torna realmente é a única atitude dele que é realmente condenável, que a história mesmo
não foge disso e diz que é condenável. Ele se torna meio que o Silvio Santos do Rei da TV pela madrugada. Olha a comparação. Pois bem, essas duas histórias, a original e a que referencia o zumbi Mombi, se eu não me engano, é o nome dele, elas foram banidas da Disney, porque é assim que funciona. A Disney licencia os personagens. Oi, Semaru Shoka Jigoku no Gundan. A Disney licencia esses personagens para editoras. Na Dinamarca, eu lembrava o nome da editora da Dinamarca, mas aqui até um tempo atrás era a Abril, por exemplo, agora é a Culturama. E esse licenciamento é para criação de novas histórias, como também republicação de histórias antigas, né? E a Disney, como licenciadora, escolhe quais histórias podem ou não ser republicadas, né? É assim que funciona, tá? Dom Rosa já teve muitos problemas com a Disney, muitos, porque é engraçado porque assim, primeiramente, Dom Rosa nunca se colocou como um fã de quadrinhos Disney ou de Disney no geral. Ele sempre se colocou como um fã de Karl Barks. E justo, porque as histórias do Karl Barks eram um primor, era uma coisa assim realmente fora do comum, sabe? A ponto de o estilo dele, o estilo da escrita dele na época, mesmo quando os autores não eram creditados nas histórias, alguns fãs começaram a notar semelhanças e começaram a notar semelhanças. O quê? Achei que tinha sido uma coisinha. Semelhanças de história, de narrativa, de temas, de desenho. Karl Barks tinha um senso estético absurdo. Ele sabia desenhar prédios, sabe? Muito, muito bem. Muito melhor do que o quadrinho Disney teria direito na época. E Dom Rosa também. O quadro dele, o traço dele é fantástico. Fantástico. É um traço realista, detalhado, mas que ainda consegue ser cartunesco e engraçado ao mesmo tempo, e não destoa uma coisa da outra, é surreal. Enfim, Dom Rosa já teve alguns problemas com a Disney, pra quem não sabe, porque o que acontece é o seguinte: Dom Rosa foi pago pela Disney pra fazer uma história, tá? Ele vai receber só por aquela história, e acabou. E ele não tinha controle sobre a história, sobre as republicações da história, como elas iriam sair. Isso causou muito atrito entre ele e a Casa do Rato, porque várias histórias, inclusive eu tenho essa edição, a primeira edição da saga do Tio Patinhas, que foi lançada aqui pela Abril, que é a melhor. Não, as outras que saíram, a segunda edição é muito ruim, né? Porque tem tipo só as histórias básicas da saga, não tem os comentários explicando o histórico, explicando detalhes históricos, que é muito, muito, muito importante, é até interessante. Eu aprendi muita coisa lendo essas coisas, de verdade. Não tem algumas histórias extras que complementam muito bem a saga do Tio Patinhas, né? Histórias tipo, são os escoteiros mirins resgatando o Forte Patópolis. Mas adiciona um pouco mais, é interessante ter ela ali na coleção. Não faz parte, mas é interessante ter ela ali. Grande trabalho do Paulo Mafia, se eu não me engano. Paulo Mafia, que era editor dos quadrinhos Disney na Abril na época, agora está na Culturama. Enfim. E aí o problema tem alguns quadros, algumas páginas na verdade, da saga dos Patinhas, que estão com as cores trocadas. Isso é notório porque as cores mudam de uma página para outra, assim. Numa página a Matilda, irmã do Tio Patinhas, está com o cabelo de uma cor e no outro está em outra, sabe? E assim, o Dom Rosa tinha zero poder de decisão sobre essas coisas. E muito menos de royalties, né? Muito menos de royalties, porque
Quadrinho quadrinho mainstream é um terror pra quadrinista, a menos que você seja um super astro, né? E ainda assim, eu acho que é porque eu não conheço tanto dos contratos, não são dados e divulgados publicamente, né? Na maioria dos casos, mas Don Rosa já teve umas tretas muito públicas com a Disney sobre isso. E aí o Don Rosa, ele teve que fazer o que muitos quadrinistas japoneses são obrigados a fazer. Eles registraram o próprio nome como uma marca. Então, se a Disney quiser publicar uma história do Don Rosa, tem que passar pelo Don Rosa. Ele tem que aprovar cada página, cada mudança e tal. Pois bem, só que isso é algo que está fora do poder do Don Rosa, né? Isso é algo que está fora do alcance dele de fazer qualquer coisa. E aí, sim, por que diabos a Disney baniu essas histórias, afinal de contas? Qual o problema delas? Literalmente nenhum. O único problema delas é mostrar voodoo, eu acho, e o zumbi Mombi, que é negro. Eu juro, porque assim, pai amado, você vai atrás do Mombi dessas histórias, vai atrás dessas histórias, por favor, eu imploro. Vai na Gibiteca, que é de graça, baixa essa história, baixa a Saga do Tio Patinhas, leia, é fantástico. Baixa o Disney Big, eu não vou lembrar agora. Disney Big. Oh meu raio. Uma vida de sonho. Vamos ver se eu encontro aqui no Guia dos Quadrinhos. 3, isso. Disney Big número 3. Baixa a edição lá. E sim, eu estou incentivando o Scanlator. Deus abençoe a Gibiteca. Deus abençoe Skill Scans. Deus abençoe toda essa galera que faz o trabalho que a Disney devia fazer, mas não faz, que é o de preservar os quadrinhos antigos, sabe? É um trabalho fantástico e eles merecem muito mais do que realmente tem, né? Deus abençoe de verdade esses caras. Eu falo isso sem um pingo de sarcasmo ou piada. Pois é, baixe essas histórias, vejam como o voodoo, vejam como as tribos africanas, vejam como o próprio Mombi e o zumbi são retratados. Não é algo estereotipado. Não é. A história se passa nos anos 40, 30, sei lá. Na época que a África não tinha tanto contato com a civilização. Não é estereótipo você mostrar tribos africanas do jeito que elas eram. Don Rosa faz o dever de casa. Ele estudou história, ele estudou na mesma escola, basicamente, do Karl Barks, nesse sentido. Ele pesquisava as paradas, sabe? Você vai ver a Saga do Tio Patinhas, você aprende muito mais de história lendo a Saga do Tio Patinhas do que na escola. Pelo menos eu aprendi. Então, não tem absolutamente nada. Não é nenhuma blackface, sabe? Não é uma blackface. Não é exagerado. É basicamente um africano no mundo dos patos. E todo humano, entre aspas, no mundo dos patos tem feições ligeiramente animalescas, ligeiramente exageradas. E eu acho que nem... Pela madrugada, cara. Que dor de cabeça, Disney. Que... Walt Disney estaria se remoendo na sua tumba se ele não tivesse sido queimado em cinzas e jogado no Lago Buena Vista. Eu acho que foi o Lago Buena Vista, foi no Disneyland, enfim. Tá, vamos pro statement do Don, que ele postou no Twitter, né? E eu verifiquei a conta dele mesmo, né? É uma conta Twitter Blue, mas é bem antiga, né? Tem muita idade já, então dá pra confiar. Eu poderia até olhar no Facebook também, deixa eu dar uma olhada só pra desencargo de consciência, cara.
Se for fake, eu paro de gravar o podcast agora mesmo e espero fazer alguma coisa. Cadê aqui? Nossa, cara, essa foto é antigaça. Nossa, cara, que saudade de milkshake de paçoca. Nossa, cara, que desgraça esse sistema do Facebook. Cadê aqui? O Dom Rosa mesmo, ele não mexe nas mídias sociais dele, né? Tá. Ok, legal. Exatamente, é exatamente a mesma coisa. Ele dá um pouco mais de informação aqui. Não sei o que, Calisota. Imperador de Calisota. Nossa, cara, eu acabei de ver essa palavra pra comparar aqui, mas... tá. É só... Ok. The Empire Builder from Calisota. Não sei o nome dessa história aí em português, porque eu sou uma desgraça. Pela madrugada, cadê o... Cara, quem foi que derrubou o servidor do Indux? Aqui é assim mesmo, galera. Aqui Ué. E parece que invadiram o Indux. O Google tá acusando como um URL não confiável. Mas tá, a construção do Império em Calisota, da Saga do Patinhas. Ok, então vamos lá. Esse aqui são palavras do Dom. Tô começando a ler, eu vou avisar quando eu parar. Eu não comentei sobre esse banimento de duas de minhas histórias apenas para... other than to keep trying to correct... para evitar que tivesse várias não é misinterpretações, é desinterpretações do que eu reportei muito fielmente em fevereiro. Isso tá há uns meses já acontecendo. O fato que isso sempre foi as duas histórias. O fato sempre foi as duas histórias foram banidas, não que um possível banimento estava sendo discutido. As únicas tentativas de discussões foram na parte das publicadoras, das publishers, das editoras, que primeiro me contaram da situação e que pensaram que eles poderiam convencer, eles poderiam discutir, debater, conversar com a companhia de licenciamento. Essa companhia de licenciamento, obviamente, você sabe quem é. A óbvia preferência era continuar a usar essas duas histórias, mas com um disclaimer, né, com um aviso, como sempre é feito com outros quadrinhos e filmes e programas de TV de uma natureza similar. A corporação de licenciamento faz esta exata coisa com a sua própria produção do passado. E faz mesmo. E às vezes é estrúxulo, às vezes é imbecil. Cara, eu tava vendo Davy Crockett e os Piratas do Nilo. E tinha um aviso desse, eu fiquei... What the... O que tem demais? Eu nunca vi... Quando eu vi... ok. Aparecem índios. E não são nem índios do mal. Eles não são nem índios vilões. Eles são só índios. Eles são amigos do Davy Crockett. E eles não são estereotipados. Eles são índios daquela época. Mas a Disney tem tanto medo de levar um processo nas fuças que eles não têm bolas. Enfim. Ok, continuando. Mas... o escritório dessa corporação americana não tem interesse ou respeito por quadrinhos, então eles se recusaram a discutir o assunto. Isso que o Don está falando é verdade. E eu digo mais, a Disney atual não tem um mínimo de respeito pelas suas próprias produções, pelo seu próprio legado, pelo próprio nome do Walt Disney, pelo que ele representa.
né? Eu fiz um podcast inteiro sobre isso, né, no Tapa do Oscar. E cada dia que eu lembro que isso aconteceu, que as coisas que eu discuti lá aconteceram, me dá uma náusea. Continuando. As editoras, as publishers licenciadas são proibidas de mencionar a situação para os seus leitores ou publicamente mencioná-lo de qualquer maneira. Eles só são permitidos de dizer que uma nova reimpressão, uma reedição de um livro foi, abre aspas, editado por conteúdo, fecha aspas, mas não podem ser específicos no tocante a exatamente o que foi mudado ou omitido. Não há discussão do problema permitido. Discussões sobre o problema não são... Não, discussões sobre o assunto, matter nesse caso é assunto. Discussões sobre o assunto não são permitidas. Or at least not given any credence. Acho que não conheço essa palavra, credence. Olha só, aprendendo aqui uma palavra ao vivo em inglês, galera. Tá, ou então não dão crença, não dão fé, né? E ele continua, e aqui está a situação como era e como vai continuar. The Dream of a Lifetime, né? Uma vida de sonho, só tem 3 quadros de suas 25 páginas em que Bombi aparece. Eu vou repetir. Uma vida de sonho só tem 3, conte comigo, 1, 2, 3 quadrinhos de suas 25 páginas em que Bombi, o zumbi, aparece. Ao invés... Meu pai, eu mato. WhatsApp, desculpa, gente. Acontece. Não sei se deu pra ouvir aí, mas tudo bem. Ao invés de... Ok, ele continua aqui. Ao invés de banir a história inteira por causa de 2 desses quadros, as publishers, as editoras, sugeriram que eu permitisse ter o Bombi redesenhado. E como a gente sabe, o Don Rosa, ele tem um pouco de orgulho sobre o controle do trabalho dele, porque, enfim, ele tem justificativo para isso, como eu já expliquei. Ele continua: eu não vou permitir nenhuma alteração de arte se meu nome estiver no livro. Eu posso mexer na minha própria arte, em reprints, em reimpressões, se eu fiz algum erro, mas eu não vou aceitar mudanças forçadas na minha arte, em mim. Ele continua: então, eu sugiro que nesses 2 quadros que estavam causando o banimento da história inteira de 25 páginas, que o Bombi apareça como ele apareceu no primeiro quadro da sequência, como uma mancha preta sem rosto, de como ele dá o exemplo como o Mancha Negra. Quem ou o que Bombi não tem nada a ver com o plot da história, apenas que ele representa alguma coisa ou alguém pelo qual Donald lembra e está causando a ele até um ataque de pânico. Os leitores sabem quem o Bombi então ele é percebido no sonho. Então, como ele é percebido no sonho, não faz a menor diferença, não faz a menor importância para a história. Eu concordo. Seria até interessante deixar o Bombi nesses 3 quadros só como uma figura ameaçadora, né? Mas eu não sei. Eu, como fã, quando eu li e eu vi o Bombi, eu fiquei: cara, que legal. Ele é exatamente igual como eu li, sabe?
dava um pouco mais de veracidade pra história nesse sentido, porque era o Tio Patinhas. Quem não leu essa história, leia, é fantástica. Depois de ler a saga, claro. Mas é o Tio Patinhas tendo sonhos com várias das suas histórias e quantos metralhas invadem o sonho pra tentar puxar, arrancar dele o código do cofre e tal. Isso antes de Inception, viu? Detalhe. Pois é, eu não me oporia, mas assim, é uma coisa legal, mas se é só pra ter a história republicada, porque é uma história fantástica, se é só pra ter a história republicada, poderia ter sido republicada tranquilamente. Agora é interessante que agora me ocorreu que tem histórias que aparece Jerônimo, o herói do Oeste, né, que é um chefe índio, e essas histórias não foram banidas. Interessante. Enfim, continuando. O 11º capítulo... Ai, meu Deus! Cadê? Tem como eu silenciar o WhatsApp pela madrugada? Pela madrugada, que coisa horrível, velho. Tá, pronto, aqui. Prosseguindo. O 11º capítulo da saga do Tio Patinhas é um problema bem diferente. O Bombi é o personagem central do mais importante capítulo da série. Ele representa a justa punição para o único ato malicioso e greedy e mesquinho, greedy. Nossa, cara, eu tô esquecendo todas as palavras hoje, tá? Greedy. Não quero ouvir Ariana Grande pela madrugada. Egoísta, vamos colocar assim, egoísta e mesquinho. Tá. Ele representa a justa punição para o único ato mesquinho e egoísta que o Tio Patinhas cometeu na sua vida. Um crime que o assusta, que o assombra por décadas e finalmente causa ele reavaliar onde a sua vida está indo e causa ele a mudar o seu caminho. O capítulo 11, em termos de literatura shakespeariana, é o clímax do épico da saga do Tio Patinhas. É verdade. Os capítulos 1 a 10 são a ação crescente, capítulo 11 é o clímax de tudo, e o capítulo 12, Fall in Action. Tá, Nossa, cara, ele tá usando os termos aqui. Eu nunca tinha ouvido falar, mas... Tá, é o que acontece perto do fim da história, depois do clímax e a resolução do maior conflito. Tá, faz sentido. Levando até a cena final, completando a narrativa. Então, qualquer futura publicação ou reimpressão da história colecionada da saga dos Patinhas como um livro completo, agora são impossíveis. Então, para você que não estudou a saga do herói, nunca ouviu falar em a saga do herói, é basicamente os capítulos 1 a 10 é o desenvolvimento da história, o capítulo 11 é o clímax, é onde o maior conflito, e se você lê a história na ordem realmente, você nota que toda a história é sobre o Tio Patinhas acumular riqueza. Mas por que ele quer acumular riqueza? Porque ele teve uma infância pobre, uma infância difícil, e ele basicamente tomou sobre si a responsabilidade de sustentar a casa, de nunca ser pobre, né? De sempre ter o que comer. Então por isso que ele acumula tanto dinheiro, por isso que ele se esforça tanto em trabalhar e acumular riqueza. Porém, como todos nós sabemos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E no capítulo 11 é onde o Tio Patinhas vai ser confrontado com essa realidade. Ele vai lá, faz ataca a vila, né, dos africanos. O pajé lá, ele joga a maldição nele do Bombi e fica atrás dele.
É Bombi, né? Eu tava dizendo Mombi. Mombi é a bruxa do Mágico de Oz, ok? Uma das bruxas, enfim. Então, o Bombi fica lá perseguindo ele pelo resto da vida. E isso não é resolvido até bem depois, se eu não me engano. Ele abandona o Bombi num lugar isolado lá, ok. E aí... depois de ser confrontado com isso, as irmãs dele abandonam ele. E ele e ele finalmente cai em si. E ele finalmente percebe tudo de errado que ele fez. E assim, é uma leitura fantástica. É drama bem feito. E é um pato antropomórfico da Disney. É fantástico, meu Deus do céu. Eu amo a saga do Tio Patinhas. Ok, continuando. No tocante às reimpressões da Biblioteca Dona Rosa, no momento em impressão em diversos países, inclusive o nosso Brasil merdil, o volume 5 vai ou não mais ser reimpresso, ou vai ter 25 a 30 páginas perdidas por causa do banimento de A Construção do Império de Caliçota. E a minha discussão sobre a criação dessa história, caramba, cara, ele tem um pedaço explicando como, porque ele, cara, que eu quero ler isso agora. Será que saiu alguma coisa em inglês do povo atrás? Em seu lugar vai ter ele diz aqui um pedaço bônus, um bônus feature ou alguma coisa. Nem ele sabe exatamente o que. Talvez storyboards e roteiros de obviamente outros capítulos da saga do Tio Patinhas. A parte difícil vai ser como a editora vai explicar o que está acontecendo, já que nenhuma explicação é permitida por parte da Disney. Essa parte eu adicionei, mas a Disney, repito, a Disney não está permitindo que nenhuma editora ou licenciadora comente essa história ou explique o que raios está acontecendo. E cá está Dom Rosa explicando tudo o que está acontecendo. Eu te amo, cara. Continuando, eles só podem dizer alguma coisa como: isto é uma reimpressão de uma edição anterior. Alguma edição aconteceu. Isso é tudo. A minha preferência original era que o volume 5 simplesmente não fosse reimpresso, ou que fosse reimpresso com o conteúdo expurgado, mas sem meu nome e textos no livro. O que é muito estranho, né? seria esquisito, né? Isso resultaria em ter a Livraria Dom Rosa, Biblioteca Dom Rosa, volume de 1 a 4, 6 a 10 e um Tio Patinhas e Pato Donald, volume 5. Pois é, né? Mas eu estava convencido que isso iria fazer os fãs dos Patos, bem como as editoras licenciadas, menos felizes do que a outra ideia de trocar a história banida por alguma coisa bônus. Não permitir que o volume inteiro da Biblioteca Dom Rosa seja sequer reimpresso seria algo extremo e sem motivo, né? Ele diz unreasonable. Palavrinha desgraçada. Assim como o problema original. Mas é claro que os leitores da Biblioteca Dom Rosa são adultos e não são estúpidos. Eles vão saber o que está acontecendo. Então, eu acho que essa é a melhor opção. E aí você tem. Essa é a minha última palavra no assunto.
O que eu acho dessa história toda? Primeiro, Deus abençoe os Scanlators que registram, que botam e disponibilizam para baixar as paradas antigas, né? Porque é graças a eles que a gente pode ter acesso aos quadrinhos já publicados, aos quadrinhos originais, né? Inclusive diversas versões, né? Se você quiser assim gastar um tempo de verdade, você pode ir no Indux, você pode ver onde cada história foi publicada e ir atrás das edições para baixar. E você pode comparar qual foi a diferença. O próprio Indux também ele diz quais foram as diferenças feitas, né? Às vezes é só remontagem de quadros, acontece que às vezes histórias publicadas em tiras horizontais tem que sair em páginas verticais, acontece. E às vezes acontece do caso, cara, pra você ver como a gente se contenta com muito pouco. Eu fiz um artigo sobre 4 histórias em quadrinhos envolvendo a Branca de Neve. Um deles era Dona de Fracas, né? A nossa versão é horrível pela madrugada. Os quadros não fazem sentido, as cores são mornas. O castelo lá que eles tem cor de mijo. Enquanto a versão americana, não, a versão italiana. Eu quero dizer italiana, mas eu não tenho certeza. Enquanto a versão italiana tem as cores bonitas, vívidas. Deixa eu só ver o negócio aqui. E a nossa versão é tão ruim de ler, é tão bizarra, é tão... Dá uma agonia de ler, de verdade. E a gente se contava com isso, né? A gente não para pra pensar, será que existe uma versão melhor dessa história? Uma versão... Pois é, no Indux você saberia. Mas o que eu acho de toda essa história? Primeiro é isso. Graças a Deus pelos Scanlators que registram essas coisas. E segundo, cara, impeachment no Bob Iger, cara, eu tô 100% diretoria Jim Carrey, cara, porque pela madrugada, cara, a Disney não dá uma dentro, uma, não dá, cara, não dá, tá de lascar, viu? Isso porque quadrinhos não eram uma prioridade na Disney, né? Era muito um afterthought. Era muito uma coisa assim, tá aí, existe, é uma coisa para manter a nossa brand viva de várias maneiras. Mas ao mesmo tempo, a própria mídia dos quadrinhos, especificamente dos quadrinhos Disney, já evoluiu para uma coisa muito própria, né? Porque autores, as editoras foram vendo o valor que eles tinham, foram vendo as possibilidades. A gente tem séries fantásticas como Mágicos de Mickey, como Mickey X, como cara, as próprias histórias do Pateta interpretando várias personalidades históricas. É muito legal. É muito legal. Tem várias coisas muito legais dentro dos quadrinhos Disney, mesmo quando não são aquelas histórias cotidianas, né? Tem as histórias cotidianas que são muito legais, mas assim, é muito hit and miss. Mas, cara, tá saindo umas histórias agora fantásticas adaptando histórias clássicas dos quadrinhos Disney. Eu já li o do Frankenstein não, foi do Drácula, né? É muito bom, muito bom. E tá saindo outras, tá saindo Moby Dick aqui, Orgulho e Preconceito. Eu quero dizer Frankenstein, mas eu não tenho certeza. Mas cara, os quadrinhos Disney deveriam merecer mais. Deveriam merecer, não, merecem mais respeito pela própria editora, pela própria ilustradora, pela própria Disney. Mas isso cria uma abertura muito pior.
Porque vocês veem toda essa merda que a Disney tem feito agora nos filmes, nos longas animados, nos longas live action, no Disney Plus, na Marvel, Star Wars, todas essas desgraças que jogam contra, parece que são decisões tomadas por pessoas que querem realmente destruir a Disney de dentro para fora, porque nada mais explica todas as decisões que eles vêm tomando, começando por demitir o Bob Chapek, né? E antes mesmo do Bob Chapek, mas cara, demitir o Bob Chapek na noite de domingo. O cara tava no show do Elton John. Isso tipo, é uma anedota que mostra o quão baixa a Disney chegou, né? Que não tem nem a decência de demitir o cara num dia útil. De lascar. Mas sempre foi uma coisa meio separada, né? Os quadrinhos Disney sempre operaram numa lógica própria. Você vê isso pelos próprios quadrinhos. Você vê isso, eu tô cansado de mostrar aqui pra vocês. Na verdade, não tô cansado, tem muita coisa dentro pra mostrar nesses quadrinhos, mas tem uma pá de quadrinho que não faz o menor sentido dentro do próprio conceito, né? Você tem histórias envolvendo Papai Noel, Peter Pan, Fada Madrinha e o Gepeto. Sininho encontra o grilo falante, aí eles vão salvar... Não, o grilo falante vai salvar a Sininho, que foi capturado pela Madame Mim. Então tem umas paradas assim totalmente a blá. E é engraçado porque assim, alguns desses personagens criam uma ligação tão forte nos quadrinhos que muitas vezes a galera se esquece de onde eles vieram. Por exemplo, a própria Madame Mim. Se perguntar pro meu pai quem é a Madame Mim, ele vai dizer, é amiga da Maga Patológica. Maga Patológica é uma personagem criada nos quadrinhos. E sim, nos quadrinhos elas duas são melhores amigas. Porém, Madame Mim surgiu em um longa animado. Surgiu na Espada Era Lei. Ela era a adversária do Merlin. Isso seria como dizer que você perguntasse... Deixa eu pensar aqui no exemplo bem esdrúxulo. Seria como se você perguntasse quem é o Herbie, né? Aí você respondesse, é o Fusquinha que vez ou outra o Mickey ajuda, sabe? Alguma coisa assim. Porque tem uma história que o Mickey ajuda o Herbie e o piloto lá dele, esqueci o nome. O Mickey ajuda eles a resolver um caso lá, um crime, sei lá o que é. Eu tenho que ler depois essa história. Faz um tempinho já. Mas o universo dos quadrinhos Disney e o universo dos filmes da Disney principal, vamos dizer assim, sempre foi muito separado. A Disney nunca se meteu nos quadrinhos. Se eles estão começando a se meter nos quadrinhos agora, pode abrir o precedente dos próprios quadrinhos Disney perderem a qualidade. Dos próprios quadrinhos Disney quererem se voltar para essa agenda política que a Disney está enfiando goela abaixo de todo mundo, que tá fazendo ela perder muito dinheiro, mas ninguém tá ligando, né? A galera ainda tem um grupo aplaudindo isso. E esse precedente é muito perigoso, porque eu creio piamente que os quadrinhos Disney são o último bastião moral da Disney atualmente, né? É onde você vê aquela diversão clássica, vamos colocar assim, aquela diversão inocente, aquela coisa mais pura, vez ou outra ligeiramente edgy, porque, enfim, são trocentas histórias criadas a cada dia, basicamente. Alguns autores acabam exagerando mais do que os outros, mas nunca passa do ponto. É sempre... Os quadrinhos Disney quase sempre vêm de um lugar muito sincero, de um lugar muito honesto, né? Porque muitas vezes são gente das antigas, são gente que cresceu lendo os quadrinhos Disney, como o próprio Dom Rosa, né? E que tem essa paixão genuína pelo que eles representam. Os quadrinhos Disney, especificamente, pelo que eles representam. E eles fazem histórias baseadas nisso. E também, muitas vezes os quadrinhos Disney representam a Disney muito melhor do que os próprios filmes. Para pensar, o que eram os curtas do Mickey?
era um Mickey se envolvendo em altas confusões, em altas aventuras. E assim, o Mickey era um ator. Então, às vezes ele era um cowboy, às vezes ele era um homem comum, um cidadão médio, às vezes ele era sei lá, um astronauta, e às vezes ele era um tocador de banjo, não sei. Os quadrinhos Disney fazem exatamente isso. A gente tem o Pateta comum, a gente tem a família do Pateta, tem o Indiana Pateta, tem histórias que o Mickey é o cidadão comum, que eu gosto muito particularmente. Eu adoro histórias onde o Mickey é um cidadão comum, porque quebra um pouco aquela expectativa, né, de ele ser o herói perfeitinho, o detetive e tal. Eu acho muito legal, cara, essa dualidade do Mickey, dele ser o consultor da polícia, dele ser um detetive, dele prender bandidos, mas aí dele, se ele esquecer o aniversário de namoro com a Minnie. Eu acho muito legal essa dualidade dele, cara. Eu acho fantástico, sabe? É muito legal. Eu não entendo quem... Tá, eu até entendo, mas assim, eu não consigo não gostar do Mickey como personagem. Aí a gente tem uma história, eu até escrevi no blog um artigo sobre essa história, no mundo pós-apocalíptico, onde o Mickey é um mensageiro, e aí ele tem tipo, ele tenta paquerar a Minnie, só que aí ela não dá bola pra ele porque ela é mais bruta e tal. É fantástico! É fantástico, é o espírito dos curtas animados, dos clássicos, é isso, cara, é isso. E aí você tem histórias de crossovers que ocorrem naturalmente entre os personagens da casa. Branca de Neve, Cinderela, Pinóquio, Peter Pan, os animais do Canção do Sul, os outros personagens, até personagens novos às vezes. É muito interessante isso, é uma coisa muito maleável e algo que assim não surge de uma maneira forçada. Ele sempre vem, esse personagem, não seria interessante ver esses dois personagens interagindo entre si? Vamos fazer isso, vamos. E o cara e escreve aquele roteiro e tem aquele traço específico. Cara, se a Disney começar a mexer nisso, começar a impor muita coisa nisso, e eu digo isso nos quadrinhos comuns, tem outros segmentos de quadrinhos também que não entram aqui, como minisséries, como tem algumas séries das princesas Disney de quadrinhos cômicos, tem histórias extras também, tem uma de Mulan e tal. Eu vou resenhar isso. Eu tô trabalhando nisso, eu só tenho que de novo recuperar o raio desse HD que tá me dando dor de cabeça, mas quando tu estiver pronto vocês vão saber quando sair. Sim, vocês vão saber se vocês estiverem inscritos no e-mail para receber as novidades, no Substack também. Eu tô usando o Substack um pouco também. O post blog do Substack. Redes sociais também. Sim, eu tô aproveitando para fazer o plug do Jabá, whatever. Mas então, se a Disney começar a mexer nos quadrinhos, é sinal de que a coisa vai degringolar e muito rápido. A única coisa que a Disney vai ter é o passado, é a história. Porque o futuro, se eles não mudarem o curso, que era o que o Bob Chapek estava fazendo, diga-se de passagem, eu fiz um podcast inteiro sobre isso. Se eles não fizerem isso, pode ter certeza que a Disney vai falir moralmente. Os quadrinhos são realmente o último reduto. E ainda assim, a gente ainda vai ter os quadrinhos passados, né? Resta agora aos fãs para fazer a catalogação e escanear as histórias antigas para que a gente possa ler. De novo, Deus abençoe a Gibiteca e os Scanlators. Ok, era isso que eu tinha para hoje, né? Infelizmente essa situação com Dona Rosa não vai se resolver tão cedo, provavelmente nunca. E eu espero que não tenha outra coisa assim do tipo. E cara, não sei, então, eu vou embora antes que canseira da minha voz me faça vomitar aqui, a minha merenda aqui, porque pela madrugada. Então, eu sou o Kappa Katsuragi do Super Review Time. De novo,
Segue nas redes sociais, você pode me encontrar em Capan ou em Super Review Time. Segue no Substack, se inscreva no Substack de fato. Eu tô fazendo uma pancada de coisa lá, inclusive você provavelmente tá ouvindo esse podcast de lá, através de lá, de algum jeito ou de outro. Tô upando lá agora. E se você quiser ajudar também, você pode contribuir lá com assinatura paga, né? Você vai ter as paradas tudo antecipado, você vai ter coisas exclusivas, né, no SRT Plus. Coisas exclusivas do tipo textos exclusivos, né? Eu comecei a escrever uma história e eu tô postando lá. E inclusive aceitando sugestões, porque tá dando um pouquinho de tá dando um pouco de como é que é o nome? Eu esqueci o nome da porcaria. Warera onera o kuroi kage sekai no rei wa o mamoru tame. Bloqueio mental, isso, bloqueio criativo. Então, se você quiser dar um pitaco lá, você pode deixar lá. Pode ler o que já escrevi e dar pitaco nos próximos capítulos. Eu também estou muito ocupado com paradas envolvendo o livro, né? O Mar de Amor Desconhecido, Pirata e a Sereia. Mas estou sempre produzindo conteúdo porque eu comecei a fazer artigos sobre curtas animados antigos, né? Não só da Disney, eu escrevi sobre alguns da MGM, da Fleischer, então é bem interessante. Não é só Disney lá. E no YouTube também. O YouTube tá crescendo muito, obrigado se você já é inscrito no YouTube. Peço perdão porque talvez demore um pouco para eu voltar a fazer vídeos para lá de novo, HD. Mas eu quero voltar lá o mais rápido possível. Eu tenho gostado muito de fazer os vídeos pro YouTube. A Zelda tá latindo, eu vou deixar. Inclusive eu vou fazer um vídeo no YouTube explicando todo o esquema dos podcasts agora que eu tive que separar. Mas é basicamente isso. Então segue aí nos cantos que eu falei. Os links vão estar em algum lugar por aí. E é isso, eu sou o Capan Katsuragi do SRT e a gente se vê na próxima. Até mais. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.